vamos estar iniciando o culto dessa noite. Pedir aos irmãos que estão lá fora para poder estar entrando, quietando o coração. Um momento muito especial estarmos aqui novamente, né? Para alguns, tem bastante tempo que não estão aqui reunidos, né, nos domingos. É uma alegria muito grande, o coração fica um pouco acelerado, né? Mas é muito bom estar reunidos para poder cultuar o Senhor nessa noite, por tudo que Ele tem feito por nós, pelo cuidado dEle a cada dia, pela manifestação da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade, da sua provisão. São tantas coisas que o Senhor tem providenciado para cada um de nós, que não tem como, né, deixar de expressar para o Senhor a gratidão, né, porque Ele tem cuidado de nós dia após dia. Então é motivo de muita alegria estar hoje aqui, porque o amanhã pertence ao Senhor, né? Então hoje, agora, esse momento é um momento único, né? Então que possamos dedicar ao Senhor o louvor a Ele que é devido, né? A atenção, né, que precisamos ter quando for ministrada a sua palavra, para que possamos guardar no coração, para que possamos colocar em prática. E é um momento muito bom estar reunido aqui com os irmãos. Vamos estar colocando de pé, vamos estar orando ao Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por mais uma semana que Ele nos concede. Pai, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado que o Senhor tem por nós, dia após dia. Trazendo, Senhor, a provisão, trazendo, Senhor, a Tua misericórdia, todas as manhãs sendo renovada sobre as nossas vidas. Somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Pai, obrigado, Senhor, por poder estar aqui reunidos para prestar louvores a Ti, para engrandecer ao Senhor por aquilo que o Senhor é em nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui. Obrigado, Senhor, pelos momentos, Senhor, que estamos aqui, irmãos, unidos, ó Deus, para, Senhor, adorar o Senhor. Obrigado, Senhor. Essa oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor. Vamos estar ficando em pé mesmo. Expressar ao Senhor a nossa gratidão. Vamos adorar o Senhor nessa noite, dizendo que há uma unção sobre as nossas vidas, sobre esse lugar, porque nós escolhemos nos reunirmos nessa noite para invocarmos o nome do Senhor em adoração. E quantos de nós já sentimos falta desses momentos de união, de comunhão? E quantos de nós não anseiam o dia que o Senhor vai tirar sobre nós essa nuvem, para que a gente possa viver a comunhão de forma plena no nosso dia a dia? Então vamos começar cantando essa canção tão pequena, mas que eu creio que expressa o desejo sincero da Igreja de Jesus. Amém. A unção já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. A unção já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na Tua casa, ó Senhor.
possamos declarar que só estamos aqui porque recebemos uma imerecida vida por um preço muito alto, que hoje nos constrange e nos faz mudar de vida, mudar de mente, e enxergar o tão grande amor com que nos amou o nosso Deus. Amém? Vamos declarar isso? Se eu sofrer
amor é esse, né? Que amor é esse derramado sobre nós de forma abundante, né? Só o Senhor pode nos proporcionar tão grande salvação, tão grande presente, né? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Abre sua Bíblia aí no Salmo 100. Logo após o louvor, pode estar se preparando aqui para estarmos louvando ao Senhor. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Diz assim, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Glórias ao nosso Deus, glórias ao nosso Deus, glória ao nosso Deus, que é digno de receber toda adoração. Somos gratos a Ele por tão grande salvação que Ele nos concedeu. Então vamos adorá-lo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Vamos adorar o Senhor. Nesse primeiro cântico você pode trazer sua oferta, depositar diante do Senhor, que você possa adorá-lo com sinceridade, com verdade, com vontade. Não desperdice esse momento, meu irmão, mas se coloque diante do teu Deus para adorá-lo. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, não. Esse amor é maior do que tudo, do que todo sim. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você pode colocar de pé nessa noite, declararmos quão lindo, quão maravilhoso e quão poderoso é o nome de Jesus. Esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Veio pra nos resgatar.
o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Chama o pastor aqui. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pelas ofertas, pela palavra que vai ser ministrada nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas ofertas que foram colocadas aqui. Ó Senhor, que o Senhor capacite, Senhor, para que possa ser colocados nos lugares certos, Senhor, para que teu nome venha a ser glorificado em todas as áreas da tua casa, Pai. Queremos colocar diante de ti o teu servo também, Pai, que ele possa ser um instrumento do Senhor nessa noite para ministrar as tuas verdades e para que possamos estar atentos, Senhor, guardando no nosso coração. Pai, nós queremos te agradecer também nessa noite, ó Pai, pelos irmãos que aqui estão, que há muito, Senhor, tempo a gente não via aqui com a gente, mas hoje estão aqui, nosso coração, Senhor, transborda de alegria. Muito obrigado, Senhor, por cada um aqui presente. Obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui também, colocada nesse bairro. Ó Pai, que possamos ser um instrumento, Senhor, vivo nas tuas mãos, Senhor, para proclamar as tuas verdades. Usa as nossas vidas, cada um de nós, os nossos lares, com as nossas famílias, no nosso trabalho, aonde, Senhor, o Senhor nos permitir, que possamos ser luz, que possamos ser sal, que possamos fazer a diferença como filhos do Senhor. Essa oração que eu faço a Ti, grata ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor me concede. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem me permitido experimentar. Te louvo, Senhor, e te agradeço. Essa oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém.
Boa noite a vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, também que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Eu gostaria de compartilhar algo antes da gente começar a meditar aqui na palavra de Deus. Chegou para a gente a informação de que o Nicolas, ele está no CTI. Eu ainda não sei de maiores detalhes, né? Até a Priscila me passou aqui algumas informações pelo Zap, mas eu não pude ainda olhar no telefone. Mas eu queria convidar vocês que estão em casa, vocês estão aqui comigo, para que a gente levantasse agora um clamor aos céus, né? Porque são os nossos irmãos que estão vivendo momentos assim, e há tantos outros, né? Estão passando também por dificuldade, e o nosso Deus, logicamente, não está distante de nenhuma dessas situações. Então, irmãos, vamos colocar isso diante de Deus. Eu convido você aí em oração mais uma vez. Se você quiser se colocar de pé ou quiser ficar sentado, fique à vontade, né? Que o seu coração realmente possa estar aberto agora e que você possa elevar realmente seu pensamento até o Senhor Todo-Poderoso. Deus, nós estamos diante de Ti no momento de culto ao Senhor. Estamos aqui na certeza de que o Senhor se faz presente no nosso meio. Tu és o Deus inigualável, como nós cantamos aqui. Expressamos verdades através de canções que manifestam a convicção da nossa fé, a certeza daquilo que nós cremos. Que o Senhor é Deus e que não há outro que se assemelhe ao Senhor. Tu és o dono de todas as coisas e o Senhor de todas elas. Tu tens o controle de tudo nas tuas mãos. Por isso, Senhor, nós nos achegamos a Ti nesse instante de adoração ao Senhor, de culto ao Senhor, de louvor ao Senhor, ó Deus, para colocar diante de Ti a vida de irmãos queridos que estão vivendo situações difíceis nesse instante. Pai, nós queremos levantar um clamor pela vida do Nicolas e de sua família. Nós não sabemos exatamente o que está se passando, mas sabemos que o Senhor é poderoso para ir de encontro a essa situação e mudar o rumo dessa história. Tu és soberano, Senhor, para fazer o impossível acontecer, e nós cremos nisso. O que queremos é que a Tua vontade seja estabelecida, Senhor, que o Teu poder se manifeste, ó Deus, da maneira como o Senhor deseja, como lhe apraz, como melhor lhe apraz. O desejo do nosso coração nós apresentamos ao Senhor nesse instante, é que o Senhor o tire dessa situação, o livre dessa situação. O Senhor restabeleça a saúde do Nicolas e traga conforto, alegria e paz ao coração dos seus pais, dos seus familiares, bem como também ao nosso coração, porque nós os amamos. Queremos que o Senhor vá de encontro, Senhor, àqueles nossos irmãos e irmãs que estão, Senhor, vivendo hoje momentos que afligem a sua alma. Nós rogamos, Senhor, para que o Senhor, que é o Deus que sara, que cura, ó Deus, que liberta, possa intervir na vida desses irmãos, ó Deus, e repreender todo o mal, a fim de que a Tua paz seja estabelecida, a Tua alegria possa se manifestar, que o Teu Espírito conduza todas essas situações, ó Deus, e que o Senhor os tome, como o Senhor o bem o faz, como um Pai amoroso que és, os tome, Senhor, em seus braços. Nós nos alegramos muito em poder estar aqui, Senhor, nessa noite, em poder manifestar nesse encontro um culto que evidencia uma relação contigo e com os nossos irmãos. Sê, Senhor, longânimo conosco, ser benevolente conosco, Senhor, no que tange a esse momento em que nosso país está vivendo, aquilo que nós estamos atravessando, na verdade não apenas o nosso país, mas o mundo inteiro, diante dessa pandemia, Senhor. Nós não estamos pedindo aqui que o Senhor finde essa pandemia, nós estamos pedindo que o Senhor nos livre dessa situação, nos ensinando o que o Senhor quer nesse momento pandêmico.
como podemos revelar a graça do Senhor, como podemos revelar o amor do Senhor em meio a toda essa circunstância difícil e adversa. Que o Senhor nos conduza como teus filhos, Senhor, em todo instante, e que o Senhor seja glorificado em tudo que viermos a fazer. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Fala conosco nessa noite, fala conosco, Senhor, de forma que, ó Deus, o Senhor traga entendimento e compreensão a cada um de nós, aqueles que estão aqui e aqueles que estão nos seus lares nos ouvindo. Essa é a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode se assentar. Em nome de Jesus. Irmãos, eu queria compartilhar com os amados o texto que se encontra na carta que Paulo escreve a Tito. Tito, ele é um discípulo de Paulo e ele é pastor da igreja de Creta, da ilha de Creta. E a gente vai hoje meditar nessa carta, no capítulo 2, do verso de número 11 até o verso de número 14. Tito 2, do 11 ao 14. Nós temos falado aqui da importância de nós entendermos o Evangelho de uma forma mais nítida, mais clara. E nós temos falado e trazido a proposta de nós repensarmos a questão dos pilares da fé ou dos princípios básicos do cristianismo. A nossa proposta é rever a maneira como nós estamos vivendo. Por isso nós falamos aqui quem é Deus através do Salmo 46, falamos em 1 Pedro da importância de vivermos uma vida de santidade, confiados na graça, né? E assim compartilhamos sobre a questão do próximo e como nós podemos ser próximo daquele que necessita, como é que é essa atitude cristã na prática, né? A praxe de vida, a prática do cristianismo, daquele que segue Jesus, do discípulo de Cristo. Como é que nós vivemos isso? Como é que nós compreendemos corretamente a questão da eternidade, da salvação? Como é que nós entendemos o que Deus está realizando na nossa vida? E como nós precisamos assim quebrar paradigmas, como nós precisamos repensar a maneira como nós estamos lidando com o Evangelho e com o Deus do Evangelho, porque muitas vezes isso se manifesta de uma forma muito mais interesseira da nossa parte do que uma forma consciente do que Deus realmente está realizando. É mais, muitas vezes, o interesse de fazer algo com o intuito de ser abençoado, do que a consciência do que Deus realizou e da forma como eu agora preciso evidenciar Deus na minha vida. Nós temos aquela ideia de pegar e levar as pessoas a Deus, quando deveríamos ter realmente uma clara compreensão de que nós temos que evidenciar Deus, levando Ele às pessoas, através do nosso viver, do nosso estilo de vida. Então a proposta que nós temos feito aqui é justamente essa. Então eu queria falar um pouquinho hoje, um pouco mais sobre a graça de Deus, e como a graça de Deus, ela nos traz benefícios maravilhosos, gloriosos. Então, Tito, capítulo 2, verso de número 11 até o verso de número 14. Eu queria meditar com vocês nessa noite, queria que vocês assim estivessem com um coração aberto para isso. Queria que você estivesse agora se desligando de tudo que possa lhe impedir de realmente entender a mensagem que Deus tem para você nessa noite. Você que está em casa, que talvez esteja aí no televisor ou de repente no celular,
tente focar a atenção naquilo que, não que o pastor está dizendo, mas que a mensagem de Deus está anunciando para você. Amém? Então vamos ler o texto. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e educando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de todo o pecado e purificar para si mesmo um povo particularmente totalmente dedicado à prática de boas obras. Eu queria repetir a leitura para que a gente pudesse compreender bem. Vou tentar fazer isso mais pausadamente. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e educando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de todo o pecado e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, totalmente dedicado à prática de boas obras. Amém. Amém. Bem, Paulo, como eu disse, está escrevendo para o seu discípulo, a qual ele havia orientado a ficar à frente da igreja na ilha de Creta. Então, Tito está lá e Paulo está agora escrevendo para ele, dando algumas orientações, algumas recomendações. E esse capítulo 2 fala de questões, de deveres que a gente deve ter como um filho de Deus. Ele começa falando, ele inverte aqui as posições, porque Paulo geralmente tem o costume de dar uma orientação a respeito da doutrina e depois dizer como é que então se pratica. Mas aqui Paulo parece que está invertendo a situação diante daquilo que ele vem então propondo para Tito. Ele vai falar sobre questões práticas e agora ele dá um motivo pelo qual então Tito deve instruir a igreja a viver como cidadãos que são filhos de Deus. E agora ele explica isso dizendo, aqui trazendo o porquê, ou talvez na sua Bíblia esteja por quanto. Então por que eu estou dizendo isso? Ele vai dizer, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Paulo começa aqui agora a manifestar uma doutrina, uma orientação daquilo que a gente precisa compreender de forma clara e objetiva. Isso precisa estar bem entendido, bem compreendido na nossa mente, para que a gente possa entender qual é a proposta de Paulo para Tito, para que ele então, compreendendo também a proposta que Paulo traz para ele possa aplicar isso à igreja, instruir a igreja, porque ele termina, nós lemos aqui do verso 11 até o 14, mas o 15 ele vai dizer assim, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Ele está dizendo para fazer isso, para falar isso e ensinar isso com muita evidência e entusiasmo à igreja, para que a igreja, entendendo isso, possa então se apropriar disso e viver. Então Paulo está falando aqui basicamente da forma como Deus em Cristo se manifesta. Ele fala das duas vindas de Cristo. Primeiro ele começa no verso 11 falando da primeira vinda, fazendo uma referência à primeira vinda. Ele diz
que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E depois, no verso 13, ele faz então uma referência à segunda vinda. A primeira vinda fala de uma graça que se manifesta. Se manifesta como? Salvadora. Agora ele vai falar que na segunda vinda de Cristo, a manifestação é diferente. Ele diz assim, olha, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. A primeira vinda manifesta a graça salvadora. A segunda vinda manifesta a glória do nosso grande Salvador. Então a salvação que Deus está manifestando para os homens, ela se apresenta num primeiro momento, quando Cristo vem a esse mundo, em forma de favor que nós não merecemos, que é a graça. Então ela se manifesta na graça salvadora. Mas a segunda vinda de Cristo vai manifestar agora a glória do Salvador. Então veja isso. Então o que a gente precisa começar a entender diante de toda essa colocação de Paulo? O que está subentendido? O que Paulo está querendo ensinar a Tito, para que Tito ensine a igreja, para que, entendendo isso, a gente possa viver então corretamente, numa relação correta com Deus. Bem, Paulo ele faz alusão a isso como um todo, mas ele começa a esmiuçar e ele começa a mostrar a origem desse favor. Ou seja, qual é a origem da graça? Ele vai dizer que a graça é de Deus. Então, Deus é um Deus gracioso, não só no Novo Testamento. Deus é um Deus gracioso desde sua eternidade. Ele sempre demonstrou graça. Mas agora, a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora. Ela se revela agora de uma forma salvadora. E ela vem para salvar o quê? O homem. Mas de quê? Nós precisamos entender isso. Mas ela não apenas se revela salvadora, essa é a natureza da graça, mas ela também se revela pedagógica, porque ela diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e educando-nos. A graça de Deus, além de ser salvadora, ela é pedagógica. Então, ela tem essa função e ela apresenta essa função com objetivos, e Paulo está querendo deixar isso bem claro para nós, né? Paulo quer que a gente entenda que essa salvação não é para a eternidade apenas, né? Mas nós fomos salvos para a vida e não apenas para a existência, porque as pessoas existem, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então essa graça salvadora, ela vem nos salvar da nossa existência pecaminosa, porque é isso que ele vai dizer aqui, olha. Então essa graça se manifesta salvadora como? Para que possamos o quê? Renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Bem, a impiedade é o contrário, né? É o contrário de piedade. Ou seja, o que é um ímpio? É aquele que vive alheio a Deus e à sua vontade. É aquela vida indiferente a Deus e à sua vontade. E o que seriam as paixões mundanas? É o resultado de uma vida que está alheia à vontade de Deus, a Deus e à vontade dele, né? Seria a perversão ou o resultado dessa impiedade, né? Aqui dentro de paixões mundanas a gente poderia colocar N coisas, mas o ponto aqui é que essa graça se revela salvadora primeiro no passado,
né, nos libertando da vida de pecado, dessa vida indisciplinada, né? Ele vem nos salvar da impiedade, da indiferença, né, dessa vida indiferente a Deus e a sua vontade, e das paixões mundanas, das perversões que são resultado dessa vida indiferente a Deus e à vontade dele. Então essa graça se manifesta salvadora nesse sentido, e é por isso que a gente precisa entender algo importante. Geralmente a gente perde o foco, e o nosso foco geralmente está voltado para que a gente possa ter uma mudança de atitude. Então, o que a gente compreende hoje que é viver uma vida de santidade mediante a graça? A gente acha que é parar de viver, de ter uma vida, né, renunciar à impiedade e renunciar às paixões mundanas, ou seja, ter uma conduta de vida diferente. Mas o nosso foco está errado. É por isso que é importante a gente aqui reanalisar esses princípios, para que a gente possa então trazer o foco para aquilo que é correto, para aquilo que é centrado, para aquilo que a palavra de Deus diz. Nosso foco, em vez de estar na mudança de comportamento para viver então essa vida, o nosso foco deve ser voltado para a transformação do entendimento. É por isso que Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer o quê? Transformai-vos a vossa mente. É chamado metanoia. A partir do momento que eu entendo, que eu compreendo uma verdade, eu então mudo as minhas atitudes mudam. Então não é um esforço que eu vou fazer para não viver a impiedade e as paixões humanas, mas eu vou entender que a graça de Deus se manifesta salvadora, me livrando dessa vida de impiedade e de paixões humanas. Essa graça de Deus que me salvou, ela se manifesta agora na minha vida, me salvando da impiedade e das paixões humanas. E esse entendimento que eu preciso ter é um entendimento que vai me trazer uma compreensão correta disso. Aí você vai dizer assim: pastor, mas eu já sabia disso. O senhor está falando de algo que eu já sei. Mas aquilo que eu sei, muitas vezes eu não me apropriei porque eu não compreendi. Por exemplo, né, eu sei que a Coca-Cola me faz mal, né? A gente às vezes ainda pede assim no pessoal, dá uma pausa aí, Tss, né? A gente gosta até do barulhinho, né? Da Coca-Cola a gente gosta de tudo, até do barulhinho. Eu sei que a Coca-Cola me faz mal, mas eu continuo bebendo. Mas você não sabe? Sei, mas eu continuo bebendo. Agora, no momento em que eu compreendo que ela é algo prejudicial à minha saúde, eu então não deixo de querer a Coca-Cola, mas agora eu consigo resistir à Coca-Cola, de maneira que com o passar do tempo já não me incomoda mais aquilo, já não me faz nenhum desejo ardente para aquilo já não me domina mais. Com o pecado é a mesma coisa. Vou dar um outro exemplo. A gente vai ao médico, o médico fala assim: olha, nessa pandemia você tem que fazer um regime, né? Uma dieta, né? Você precisa fazer uma dieta, e eu vou te passar a dieta, queijo branco, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei o que. Então eu estou dando exemplos práticos para a gente entender aqui o que Paulo está falando aqui e a importância disso aqui, para a gente então viver um evangelho correto, para a gente mudar uma postura, tá? Então a gente vai lá e o médico fala isso, e a gente sai dali, né, falando, assustado, fala: caramba, cara, eu tenho que fazer isso aqui, senão vou morrer. Eu estive lá no médico, o médico falou assim: olha, se você não seguir sua risca, é menos um pastor, porque ele me perguntou o que eu fazia. Ele falou: eu sou pastor. É menos um pastor na face da terra. Você sai de lá desesperado. Então você toma agora consciência de que aquilo faz mal. E aí você vai lá e começa a fazer a dieta. Só que
a gente sabe que faz mal, né? O que a gente come em exagero, mas a gente continua o quê? Comendo, é só a primeira semana, né? Agora, quando a gente realmente tem uma consciência, e eu vou dar aqui um exemplo mais forte, por exemplo, ele vai dizer assim: olha, você não tem mais jeito, não tem mais jeito, o estilo de vida que você viveu desregrado te causou um mal tão grande que você no máximo tem aí 6 meses de vida. As suas veias estão tão entupidas do coração, eu só uma conjectura, irmãos, eu estou só ilustrando, tá? Espero que não esteja assim, né? Que ele vai dizer assim: eu não tenho nem por que operar você, eu não vou nem ousar utilizar de alguma alternativa para desobstruir essas veias, porque não tem mais jeito. Você vai morrer em 6 meses. Só que antes ele tinha me passado uma dieta para eu não comer gordura. Aí um irmão aqui da igreja, né, um exemplo, né, ou alguém aí muito querido, me convidou para um churrasco, e aí lá, pastor, e aí tá carne. Eu falei: rapaz, e essa gordurinha aí? Eu falei: gordurinha, né, um pedacinho só, né? O médico já tinha dito para não comer, pedacinho só, né? Não morre não. Aí eu como. Aquele pedaço é tão pequeno que realmente na minha consciência não vai me matar. Só que o que eu não sei é que minhas vezes estão totalmente entupidas. E quando eu volto lá, ele fala: olha, não adianta nem mais cirurgia, eu não vou desobstruir essas veias, porque assim vai ser em vão. Não é uma veia, não é 2 veias, as veias suas estão completamente obstruídas. Você no máximo, com muita dificuldade, vai ter mais 4 a 6 meses de vida. Aí você sai dali o quê? Completamente consciente dessa verdade. Agora você não só sabe, você sabia quando ele te passou uma dieta. Agora você sai consciente dessa verdade. E aí, consciente dessa verdade, né, alguém ainda te chama lá para um churrasquinho, e claro que você não vai recusar um churrasco, né? Afinal de contas, só tem 6 meses de vida, então vou viver, né? Vou aproveitar, o irmão está me chamando, vamos lá. Eu fui lá. Aí o irmão fala: e aí, pastor, gordurinha que o senhor gosta, eu vou comer porque eu vou morrer? Agora, consciente de que eu vou morrer, eu falo: eu não vou morrer mais rápido, não posso, mesmo sabendo que eu vou morrer. A gente fala o quê? Vai morrer mesmo, come. Duvido que na consciência de que você vai morrer, você vai querer morrer, antecipar os 4 meses, 6 meses que você tem. Então, veja que o entendimento, a compreensão é diferente do saber. Você conhece, você sabe, mas quando você compreende, você se apropria, você entende isso, você tem a consciência disso, você muda o quê? A sua conduta, os seus hábitos de vida, a sua prática de vida, a sua prática de conduta. Então o que Paulo está dizendo aqui é isso, que o que resolve o nosso problema, o que nos favorece em relação a mudar de atitude, a não praticar mais a impiedade e as paixões humanas, não é o foco na mudança de vida, na mudança de atitude, melhor dizendo. Não é mérito meu, não é uma coisa meritória que eu vou fazer e que eu vou resolver. Eu posso até resistir por algum tempo, mas em algum outro momento isso vai me encontrar e vai me fazer ceder, e eu vou então ceder à pornografia, eu vou ceder ao pecado, eu vou ceder a algumas coisas. Por quê? Porque foi mérito, foi esforço humano que resistiu por algum tempo, um curto período de tempo. Mas quando eu compreendo o que Paulo está dizendo, que foi a graça de Deus que se manifestou salvadora, ela se manifestou salvadora e me salvou no passado da condição de vida de pecado, da vida indisciplinada que eu vivia. Ela me salvou da impiedade, das paixões mundanas. Quando eu transformo o meu entendimento na compreensão disso,
eu confio na graça de Deus, e agora, porque eu compreendi, me apropriei desse entendimento, eu transformei o meu entendimento, eu agora tenho uma transformação nas minhas condutas. Então veja que às vezes a gente está pregando aqui uma pregação meritória, um evangelho que manifesta mérito, quando nós deveríamos descansar plenamente na graça de Deus. Descansar, irmãos, não é cruzar os braços, é confiar inteiramente que é a graça que me ressuscitou, a graça que me regenerou, a graça que me deu vida, é a mesma graça que agora se manifesta salvadora das atitudes que antes eu vivia. Ela é que me salva, então, da impiedade, das paixões mundanas. E quando eu compreendo isso, quando eu transformo a minha mente, agora o meu foco é a graça de Deus. É a graça de Deus. Não são os meus méritos, não é o meu esforço. E aí, mudando o foco, trazendo a compreensão para essa verdade, eu começo agora naturalmente a mudar o meu estilo de vida, porque eu entendo agora que a questão não é de ordem, a questão é de natureza. Se eu nasci de novo, eu não sou mais um ser carnal. Se eu nascer de novo, eu sou um ser espiritual. O que é nascido de carne é carne, Jesus diz para Nicodemos, e o que é nascido de espírito é espírito. Se eu sou um ser espiritual, eu vivo como um ser espiritual. Então agora a minha vida vai representar, vai manifestar aquilo que eu sou por natureza. Então quando eu transformo a minha mente, quando eu trago compreensão às verdades de Deus, muda-se o foco, muda-se a postura, e o resultado é uma mudança de conduta. Por exemplo, a gente, como eu disse, a gente tem o hábito de dizer que nós vamos levar a pessoa até Deus, mas nós temos que trazer Deus até a pessoa. E como que eu trago Deus até a pessoa? Manifestando que eu sou um filho de Deus, manifestando quem eu sou, como Pedro e João diante da porta formosa lá, quando eles foram orar na hora nona, eles viram um aleijado e eles falaram o quê? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Olha aqui para nós, olha para nós, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Como que dizendo, olha, veja Deus em nós. Quem está operando aqui na sua vida, nessa relação, é a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Porque afinal de contas, Cristo não está conosco, Cristo está em nós. Se Cristo está em nós, eu agora sou um cristão. O que é um cristão? Um pequeno Cristo. Se eu sou um imitador de Jesus, um seguidor de Jesus, eu vou andar como Jesus anda. Olha que o entendimento agora que eu me apropriei. Uma das maiores estratégias de Satanás na nossa geração, irmãos, é a distração. Nesse momento dessa geração, Satanás tem usado uma estratégia terrível da distração. Nós somos facilmente distraídos com muitas coisas, porque nós não sabemos ter o equilíbrio das coisas. Não há nenhum problema em ver Netflix, não há nenhum problema em jogar, não há nenhum problema em curtir a praia, não há nenhum problema em fazer nenhuma dessas coisas e tantas outras coisas mais. O problema é que nós excedemos nisso e nos distraímos com isso, deixando então de atentar para as coisas espirituais. Então, Satanás ele usa dessa estratégia de distração, e nós nos distraímos facilmente,
e deixamos então de compreender as coisas espirituais. Paulo está dizendo aqui que a graça de Deus se manifestou salvadora, me salvou no passado da vida de pecados, da impiedade, ou seja, da indiferença de Deus e da sua vontade, e das paixões humanas ou mundanas, que é o resultado da impiedade, ou seja, a perversão. Eu vivia essa vida indisciplinada, eu vivia essa vida alheia às coisas eternas e divinas, porque eu realmente estava perdido na minha existência. Mas Deus agora se manifesta a sua graça de forma a me salvar da impiedade e das paixões humanas, de maneira que agora eu posso glorificar a Deus, porque no passado Ele me libertou da impiedade e das paixões humanas, da conduta de vida indisciplinada que eu vivia. Mas Paulo continua dizendo o seguinte: essa graça não apenas se manifestou salvadora, né, mas ela também se manifesta educadora, nos educa. Se no passado ela se manifesta salvadora da impiedade das paixões humanas, no presente ela se manifesta educadora, transformando a relação de forma disciplinada. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que a graça agora, ela nos educa para que, renunciando à impiedade e às paixões humanas, possamos viver no presente, de que maneira? Sóbria, justa e piedosa. Com uma vida sóbria, justa e piedosa. Se Ele no passado nos livra, nos salva, nos liberta da impiedade das paixões humanas, agora eu posso viver no presente de maneira sábia, justa e piedosa. O que é isso? A graça de Deus, ela está me educando, ela está transformando a minha relação comigo mesmo, com o próximo e com Deus. Comigo mesmo, por quê? Porque agora eu posso viver uma vida o quê? De maneira sóbria, ou seja, de maneira prudente, sensata, moderada. Eu posso viver agora, eu posso ter uma compreensão clara de como é que eu tenho que viver esse estilo de vida de hoje. Eu preciso viver de maneira sóbria, consciente, prudente, sensata, moderada. E com isso comigo mesmo, mas e com o próximo? De maneira justa, ou seja, o que é a justiça? É o favorecimento ou a cessão do direito. Eu então reconheço que você também tem direito. Eu tenho uma relação agora com você de forma correta, onde eu dou a você o direito, eu cedo a você o direito. Não quero só para mim, de forma egoísta, mas eu cedo para você o direito. Então, veja só, a graça de Deus se revela salvadora no passado, né? Me livrando, me libertando, né, da impiedade das paixões humanas, mas ela se manifesta agora no presente, educadora, transformando a minha relação comigo mesmo, porque eu posso viver agora de forma sóbria, não mais insensata, não mais impiedosa, mas sóbria, prudente, sensato e moderado, de maneira justa, que é a minha relação com o próximo, e minha relação com Deus, que é de forma piedosa. O que é piedade senão a devoção, ou a vida de conformidade com Deus e a sua vontade? Então veja que a graça de Deus é o que nos conduz agora numa vida de santidade. A graça de Deus é o antídoto do veneno da velha conduta de vida. Antes eu vivia na impiedade e nas paixões humanas, uma vida totalmente indisciplinada, uma conduta indisciplinada. Aí a graça de Deus se manifesta para mim salvadora e me livra disso. Agora no presente eu tenho um antídoto desse veneno,
E aí eu começo a viver o oposto disso. Agora eu começo a viver uma vida disciplinada. Eu tenho uma conduta certa comigo mesmo, porque eu vivo de maneira agora sóbria. Eu tenho uma conduta correta com o meu próximo, porque eu vivo de maneira justa. E eu tenho uma conduta correta agora com Deus, porque eu vivo de forma piedosa, devota, compreendendo agora nessa relação a vontade de Deus. E ela não só se manifesta pedagogicamente, né, no presente, mas também no futuro, porque Paulo vai dizer assim, verso 13: aguardando a bendita esperança e aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a graça de Deus, ela se revela no passado de forma salvadora, no presente de forma educadora, e no futuro ela também me instrui, gerando uma nova perspectiva de vida. Ela gera esperança e não expectativa. Ele vai dizer que é aguardando a bendita esperança. E eu já disse para você aqui que é diferente. Expectativa é aquilo que pode ou não acontecer. Eu tenho uma expectativa que Deus pode ou não fazer. Por exemplo, né? Eu sei que Deus é poderoso, e nisso eu tenho convicção. Agora, Deus pode salvar o doente fazendo um milagre ou não, não é verdade? Então isso para mim é uma expectativa, porque eu não sei se Ele vai fazer ou não sei qual é a vontade dEle. A expectativa é algo que frustra a gente, mas aqui Paulo está dizendo que no futuro eu aguardo a bendita esperança. E em Romanos capítulo 5 ele vai dizer que a esperança não confunde, porque é o Espírito Santo que afirma em nós, ou seja, ele manifesta no nosso viver a fé. É por isso que vai dizer que o justo vive por fé. Fé é a certeza, é a convicção das coisas que eu não vejo, mas que eu sei que existe. Então a fé não é para que eu materialize uma expectativa futura, mas para que eu materialize uma convicção eterna. Ou seja, fé não é expectativa do que eu vou receber, mas é a perspectiva, a certeza do que eu já recebi. Então por que ele diz que eu estou aguardando a bendita esperança? A graça de Deus, ela vem, me salva dessa situação de vida, ela vem e me educa a viver de forma sóbria, justa e piedosa, e me educa também a aguardar a bendita esperança, uma esperança que não confunde, que a esperança é que o meu Salvador, Ele vive, que irá retornar para me buscar. Então eu não tenho fé como uma expectativa que pode ou não acontecer, eu tenho fé como uma certeza de que Ele virá me buscar. Então eu estou aguardando a bendita esperança de que Ele retornará para me buscar. Só que eu não tenho o céu como um endereço, como algo que eu agora fui salvo pela graça, né, de uma vida de impiedade e de paixão, e agora, durante o tempo dessa vida, eu só vou viver uma vida sóbria, justa, né, e piedosa, e esperar o dia que Jesus vai voltar, então, para que eu possa ir para a eternidade. Não, eu aguardo a bendita esperança, porque pela fé eu entendo que eu tenho uma missão para cumprir, que como igreja do Senhor, como um povo que Deus tomou para si, que é o que ele vai dizer no verso 14, né? Você vai ver aí, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, totalmente dedicado à prática de boas obras. Então veja só que
A fé me faz compreender por convicção de que Deus me deu uma missão, e como igreja, agora que fui salvo da vida de impiedade, que eu posso glorificar a Deus porque Ele me salvou da vida de impiedade e de paixões humanas, porque agora no presente, eu estou sendo educado dia a dia, eu estou sendo instruído, orientado pela graça de Deus, confiado na graça de Deus, a viver uma vida sóbria, justa e piedosa, para que diante disso eu cumpra a missão, e cumprindo a missão, então eu possa ir para a eternidade. Porque não é isso que Jesus veio fazer? Ele não veio cumprir uma missão, e quando cumpriu a missão, Ele não retornou para casa. Então nós entendemos que cumprindo a nossa missão, nós vamos retornar para casa. Então veja só, a graça de Deus, e somente a graça de Deus, sem nenhum mérito, irmãos, ela então me salva dessa vida de passado, vida de impiedade, de paixões mundanas. Ela agora começa a me educar a viver uma vida sóbria, justa e piedosa para cumprir a missão, e me leva pela fé na certeza daquilo que Deus prometeu, da promessa de Deus, e de que Ele não é homem para mentir, de que eu fico aguardando a bendita esperança, e não só aguardando a bendita esperança de que Jesus prometeu, mas aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, veja só, o que esse texto traz para nós é algo que elucida a nossa vida quanto às questões do Evangelho, é algo que nos faz compreender, e compreendendo, a gente muda a mente, transformado na mente, a gente agora tem mudança de atitude. Então, a conclusão é que a graça de Deus se manifesta salvadora no passado, libertando-nos do pecado, produzindo um efeito pedagógico no presente, transformando a mente, mudando conduta, e no futuro promovendo esperança. Tudo é feito pela graça de Deus. Tudo é realizado pela graça de Deus, como que Deus dizendo assim: olha, não adianta você se esforçar, que você não vai conseguir. Deixa que eu faço por você. O que você precisa fazer é abrir o seu coração para receber aquilo que eu quero realizar, por graça, por um favor que você não merece, mas que eu quero realizar em você. E a resposta a esse coração aberto, pela fé, confiando na graça, é a mudança do entendimento e a mudança de conduta de vida. Então veja o que a graça faz conosco. Ela não só nos salva, mas ela também nos educa, nos ensina. Irmãos, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos rever os princípios basilares do Evangelho. Nós precisamos entender isso, e compreendendo isso, se apropriando disso, vamos ser transformados na mente, e aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é que esse povo, como ele disse aqui, que ele remiu de toda iniquidade, que purificou para si mesmo, seja um povo totalmente dedicado às boas obras, totalmente dedicado às boas obras. Mas agora eu as realizo porque é natural que eu evidencie isso. Eu não vou agora me esforçar para fazer boas obras a fim de agora eu ter uma vida de santidade, mas porque eu tenho uma vida santa,
naturalmente eu evidencio num testemunho prático de boas obras. Perdão. Você vai dizer assim: pastor, mas isso aí o senhor já falou várias vezes, isso aí eu já sabia. A questão é, nós sabemos, mas nós compreendemos a ponto de nos apropriar dessa verdade. Nós compreendemos que o que nós precisamos é manter o foco, que não podemos estar distraídos, mas que essa transformação do entendimento só vem com o conhecimento das verdades, que não é por mérito, que não é por praticar, que não é por fazer, mas que é por ter fé e confiar na graça de Deus, deixando e permitindo que ela realize em nós tanto o seu querer quanto efetuar. Porque a vontade de Deus sendo realizada na nossa vida, a resposta a isso é uma conduta correta de vida, é um testemunho evidenciado em boas obras, em prática, em atitudes corretas, disciplinadas. Eu agora não estou mais disperso, eu estou sóbrio. Eu agora não estou mais alheio, eu sou sensato, prudente. Nesse momento presente, a graça me educa e me ensina a ser sóbrio, a ser prudente, sensato, a não me distrair, a entender as coisas espirituais e a buscar nela, como diz Paulo aos Colossenses: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não as que são daqui da terra. Como ele vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, porque as coisas visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas. Então, eu compreendo agora que a fé é para que eu possa então materializar aquilo que é eterno, ou seja, as coisas invisíveis. Eu não vejo, mas eu creio, eu acredito, eu tenho convicção, eu tenho certeza de que elas já foram disponibilizadas para mim. Porque eu tenho a certeza que Jesus vai voltar, porque eu tenho a certeza de que eu fui salvo, porque eu tenho a certeza que eu tenho eternidade, porque eu tenho a certeza que eu tenho um bom relacionamento com Deus, porque eu tenho a certeza que eu sou uma nova criatura, pela fé que o Espírito Santo manifestou na minha vida. Então fé não é para conseguir algo de Deus, fé não é para eu conseguir tirar algo de Deus ou me aproximar mais de Deus, porque a aproximação, irmãos, a gente tem a aproximação de Deus como algo geográfico, né? Eu vou andando e vivendo e fazendo as coisas, eu vou cantando para Deus, vou orando e vou ficando mais perto de Deus, mas não é isso. Eu mais perto de Deus, eu estou mais parecido com Ele. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais parecido com Deus, mais eu estou evidenciando Deus na minha vida. Porque se eu sou um imitador de Jesus, eu preciso ser igual a quem? A Ele. E quando as pessoas olharem para mim, vão ver quem em mim? Cristo. Então eu preciso agora ter consciência de que eu só consigo ser salvo da impiedade, das paixões humanas pela graça, não tem nada que eu faça. As paixões humanas, elas vão continuar aparecendo, a pornografia vai estar sempre diante de mim,
a mentira vai estar sempre próxima dos meus lábios, mas agora eu consigo resistir porque eu tenho consciência de quem eu sou. Eu sou um filho de Deus, e filho de Deus não mente. Que a paternidade da mentira é do diabo. Então eu não minto porque eu sou bonzinho, porque eu não minto porque eu sou um filho de Deus e não quero desagradar a Deus, porque eu tenho uma vida espiritual e confiado na graça eu consigo resistir. É a história da Coca-Cola. Não é que agora eu não quero mais Coca-Cola, eu quero, mas como eu tomei consciência de que ela me faz mal, eu agora resisto, e vou resistindo durante um tempo, porque aquilo ainda é desejoso para mim, mas depois de um tempo isso não me assedia mais. O pecado é a mesma coisa, porque eu confio na graça, porque eu sei que a graça se manifestou salvadora à minha vida, porque não foi nada que eu faça e nem tenha nada que eu faça, não é pelos meus méritos. Eu agora consigo resistir, mesmo desejando aquele tipo de pecado, eu consigo resistir pela graça, até que um dia isso já não me assedia mais. Passa na minha frente, isso não me interessa mais, já não consegue mais me assediar. Então, como é que eu vivo uma vida de santidade? Confiado na graça, entendendo que é a graça que me salva, é a graça que me educa nesse caminhar, nesse processo de santificação. É dessa maneira que a gente precisa entender, compreender, para que mudando agora na mente, naturalmente isso se traduza em mudança de atitude. A transformação da mente resulta em transformação de atitude. Então a gente não está atrás de mudança de comportamento, a gente agora está atrás de quê? De mudança de entendimento. Então agora eu preciso me esforçar para me comportar melhor, ou eu preciso me esforçar para compreender melhor as verdades de Deus? Porque se eu me esforço para compreender melhor as verdades de Deus, eu transformo a minha mente, e mudando a minha mente, eu tenho uma mudança de comportamento, de conduta, de atitude. Agora, se eu continuar buscando uma mudança de comportamento, eu vou entender que é o resultado do meu esforço que vai me levar até uma vida santa. Mas o que leva a eu ter uma vida santa é eu mudar o entendimento, porque agora eu entendo, não tem nada que eu possa fazer, é pela graça. Deus me concedeu fé não para que eu possa tirar algo de Deus, Deus me concedeu fé para que eu creia que é a graça dele, é o favor dele, é a ação de Deus que vai me manter santo nessa vida. Não tem nada que eu faça, eu preciso somente permitir que isso aconteça. Eu preciso me esvaziar da minha própria vontade, eu preciso mortificar a minha carne, os meus desejos, para que Deus então encha a minha vida. E Deus atua poderosamente nos relacionamentos, porque é na relação com Deus que eu tenho uma compreensão, e é na relação com o próximo que eu manifesto uma edificação, porque Ele diz que Ele nos salvou, que Ele nos remiu, que Ele nos trouxe como um povo particular, para que a gente possa ser totalmente, inteiramente, completamente dedicado à prática de boas obras. Então, quando a Bíblia diz assim, edificai
santificai-vos. É um ao outro. Santificai-vos. É um ao outro. Deus não trabalha na individualidade, irmãos. Deus trabalha na coletividade do relacionamento. Está entendendo isso? Quanto mais eu me relaciono corretamente com os meus irmãos, mais eu edifico a vida deles e mais eu sou um instrumento de ação para a santificação da vida dele. Porque o dia que ele estiver caindo, eu estendo a mão e exorto ele em amor e digo: olha, não, meu irmão, é por aqui, vem cá. Deus abençoa o relacionamento, e no relacionamento não é um indivíduo que é abençoado, não sou eu que sou abençoado, somos nós que somos abençoados. Então o cristianismo tem a essência do relacionamento com a geografia da cruz. Você já aprendeu isso aqui: relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Então, será que esses encontros dominicais são essenciais para o nosso bom desenvolvimento de uma vida cristã? Será que só esses encontros dominicais são essenciais para uma edificação e para uma santificação de vida que Deus manifesta no relacionamento, que Deus abençoa na vida de relacionamento? Então nós precisamos entender como é que o Evangelho trabalha, porque o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para destruir o quê? As fortalezas, para quebrar paradigmas de a gente achar que a gente pode andar sozinho, de que a gente achar que pode viver uma vida santa, uma vida plena, edificada, sozinho. Porque quando eu estou sozinho, eu me torno ainda mais egoísta, porque eu desejo que Deus agora se converta às minhas vontades. Já que Ele me salvou, eu espero que Deus faça o quê? Cumpra o seu objetivo como Deus, que é cuidar de mim, me livrar do mal, né, me abençoar, me abrir porta de emprego. Mas Deus não me salvou para mim, Deus me salvou para nós. Deus me salvou não para que eu espere um momento de redenção. Ele me salvou para que eu aguarde essa grande esperança, essa gloriosa esperança. Mas que enquanto isso eu vivo uma vida sóbria, justa e piedosa. Como? Cumprindo a missão. E qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão, irmãos? Ninguém lembra mais, né? Olha como a gente perde foco. Fala pra gente. Fala, pode tirar a marca. Está aqui? Aqui, ó, nossa missão aqui. Apaga a luz para mim, irmão. Isso, pode apagar. Vê se tem outro para apagar. Aqui nossa missão. Vamos lá, juntos. Deus nos salvou com esse objetivo. Que enquanto a gente está aqui aguardando a bendita esperança, a gente possa viver agora, sendo educado pela essa graça, confiando pela fé nessa graça, sendo sóbrio, justo e piedoso, numa relação boa comigo, numa relação boa com o meu próximo, numa relação boa com Deus. Eu posso então viver o cristianismo de forma relevante e levar o evangelho todo a todos. Mas sabe como é que nós estamos, irmãos? Sabe como nós estamos? Nós estamos vivendo para nós mesmos. E como igreja, nós estamos vivendo para a igreja.
Só que a gente precisa entender que a graça de Deus se manifestou salvadora. O que Jesus fala? Ele diz assim, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas depois que ele aliviou, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. E depois ele diz assim, ide. Enquanto você estiver indo, pregue o evangelho a toda criatura, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine todas as coisas que eu ordenei. Então ele chama, ele opera e depois ele envia. Mas nós estamos perdendo tempo em querer apenas as nossas reuniões dominicais. Então, meu irmão, em nome de Jesus, abra o seu coração para Deus ministrar na sua vida nessa noite. O texto diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e educando-nos para que, renunciando, não é que a gente não queira, mas agora com a graça a gente consegue renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, não foi por mim, foi por nós, a fim de nos remir de todo o pecado e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, totalmente dedicado à prática de boas obras. Nosso evangelho precisa ser relacional. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos entender e compreender e se apropriar dessa verdade, para que a gente possa então conseguir viver na dependência da graça de Deus, na total confiança pela fé na graça de Deus. Amém? Você entendeu isso? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado. Nós louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos porque a tua graça se manifesta salvadora no passado, nos libertando do pecado, produz um efeito pedagógico no presente, transformando a mente, mudando a conduta, e no futuro promove esperança, uma esperança que não confunde. Nós aguardamos, Senhor, ansiosamente a manifestação da glória de Cristo Jesus, o grande Deus e Salvador, que virá. E essa expectativa, Senhor, é algo que confunde, mas a esperança é a perspectiva correta de que nós estamos aguardando o Rei da Glória, e porque estamos aguardando o Rei da Glória vir, nós estamos pondo em ordem toda a nossa casa, toda a nossa vida. Nós não estamos mais nos permitindo ser distraídos pelas coisas desse mundo, por Satanás, mas estamos agora focados, confiantes na tua graça, focados em compreender as tuas verdades, para que, compreendendo as tuas verdades, transformemos a nossa mente, e a transformação da nossa mente resultará num testemunho de uma conduta correta de vida. Oh Senhor, obrigado por essa palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor manifeste o teu favor aos teus filhos aqui reunidos, bem como também nos seus lares, para que, se apropriando dessa palavra,
transformados por essa palavra, eles possam agora viver um evangelho relacional, viver de forma correta, com uma perspectiva da missão, abrindo mão dos seus desejos, para que a vontade do Senhor prevaleça em nós. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus, faz de nós uma igreja, um povo, Senhor, que o Senhor tomou como propriedade exclusiva, totalmente dedicado à prática de boas obras. Obras estas que se manifestem na vida daqueles que estão lá no mundo, perdidos, e que não conhecem um Deus que é Pai e um Deus que ama, que ainda não compreendeu que pode ser um filho de Deus e que pode receber tão grande salvação, mesmo não merecendo, como nós não merecíamos. Mas é a tua graça, somente a tua graça, não há mérito em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, meu desejo é que você seja desafiado com essa palavra e que você possa meditar nessa palavra. Releia esse texto, Tito capítulo 2, do verso 11 até o verso 14. Não saia daqui se distraindo, porque às vezes a gente recebe uma palavra, depois não lembra nem onde foi o capítulo, o que o pastor leu, o que o pastor falou. Mas entendendo que foi Deus que ministrou ao seu coração, releia essa palavra e peça a Deus com sinceridade no seu lar, dizendo: Senhor, eu quero continuar ouvindo a sua voz. A gente costuma ir a Deus para que Deus nos ouça, né? Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus abençoa assim, Deus faz esse dia, Deus, obrigado por isso. A gente quer que Deus nos ouça, mas faça uma oração pedindo que Deus fale com você, que você possa ouvir Deus falar com você, meditando novamente em tudo que foi dito aqui. Esse vídeo está gravado, não está? Talvez eu não tenha conseguido explicar completamente, mas o Espírito Santo vai poder esclarecer para você toda essa verdade de maneira que transforme a sua mente, transformando a mente, resulte numa mudança de conduta na sua vida, para o louvor da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, boa noite, né? Estamos chegando no final do nosso culto e a gente fica assim meio perplexo com aquilo que o Senhor fala conosco, né? Que amor é esse? Que amor é esse que o Senhor tem por nós? Né? Que amor é esse? Estamos chegando no final desse culto, que você tenha uma boa semana, né? E vou passar a palavra para a irmã Ângela. Ela tem uma palavra aqui para poder estar ministrando. Vou chamar a irmã Ângela aqui na frente. Em seguida o louvor vai estar ministrando mais um cântico. Vamos estar celebrando ao Senhor com mais um cântico. Som. Boa noite. Eu tive a responsabilidade de, em nome do Ministério da Família, estar trazendo essa homenagem, essa lembrança para o pastor, para a Martinha, em vista do aniversário de 25 anos de casados. É apenas uma lembrança. Muitas pessoas do ministério queriam estar aqui, mas não podem, decorrente do momento que a gente está vivendo, mas que vocês sintam-se abraçados. Queria pedir para a Martinha dar um abraço no pastor para representar a igreja e o Ministério da Família. Dizer que vocês são muito importantes para a gente, muito importante mesmo.
E é apenas uma lembrancinha. Vocês merecem muito mais do que isso, mas é de coração, tá? Pedir a irmã Ângela para fazer uma oração para a gente aqui. Antes da Ângela orar, eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu sou grato a Deus, né? Nós completamos 25 anos de casado. Eu sou grato a Deus pelo carinho dos irmãos, né? Por essa demonstração de carinho, mas quero dizer para os irmãos que isso aqui é nosso, bom? Então, se você desejar alguma coisa dessa cesta aqui, você tem direito, tá bom? Eu vou abrir ela ali e você vai ter direito também de escolher alguma coisa, porque a gente precisa começar a mudar nossas atitudes e ser relacional, né? E fazer isso de verdade, né? De verdade, de viver realmente esse evangelho na prática. Então nós vamos começar assim, dividindo o que a gente tem, tá bom? Em nome de Jesus. Pais e irmãos, eu gostaria que vocês, num ato de abençoar o casal, né, para que Deus continue abençoando, que você estendesse sua mão para cá. Vamos orar. Santo Deus, te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui diante de Ti, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que concede a este casal, Senhor Deus, um ano de vida em comum. Casal este que o Senhor separou para estar aqui, Senhor Deus, nos direcionando como ovelhas, Deus, que a cada dia nós possamos entender que foi o Senhor quem os colocou aqui e que nós possamos respeitá-los e seguir, Senhor Deus, as instruções que eles trazem para nós através do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando eles como casal, Senhor Deus, como família. Que o Senhor continue, Senhor Deus, derramando da Tua graça sobre estas vidas, Senhor Deus. Que o matrimônio deles possa crescer a cada dia, Senhor Deus. Que esse enlace matrimonial que o Senhor os separou um para o outro, Pai, que eles possam crescer a cada dia como casal, como amigos, como família, Senhor Deus. E que então, Senhor Deus, eles sejam a cada dia servos exemplares do Senhor, que seguem exatamente os Teus mandamentos, seguem, Senhor Deus, aquilo que o Senhor os instrui, Pai, em nome de Jesus. Mesmo que às vezes possamos entender de forma errada aquilo que eles nos instruam, Senhor Deus, mas que o Senhor possa estar através do Teu Espírito Santo nos direcionando, abrindo os nossos olhos, os nossos entendimentos, para saber que eles foram colocados aqui por Ti, Pai, e que eles possam, Senhor Deus, a cada dia se fazer presente em nossas vidas, que eles continuem sendo esse casal maravilhoso que eles são, Deus, que eles possam refletir a luz do Teu Espírito Santo para aquelas pessoas, aqueles casais, Senhor Deus, que vêm com pensamentos tão diferentes, ó Deus, sabendo que hoje em dia tantos casais já se casam, Deus, com o intuito de, se não der certo, separam, mas que eles estão aqui, Senhor Deus, propagando o Teu nome, falando, Senhor Deus, que com o Senhor um casamento pode ser duradouro sim, Pai, havendo respeito, amor, sabedoria entre os membros, Senhor Deus, entre os cônjuges, para que eles possam, Senhor Deus, fazer este matrimônio frutificar para a glória do Teu nome, Pai. Pedimos a bênção sobre sua família, Senhor Deus, que os seus filhos, Senhor Deus, possam ver também, Senhor, o Teu amor sobre a vida deles, que eles possam crescer, Senhor Deus, como adultos, Senhor Deus, vendo o ensinamento dos seus pais. Em nome de Jesus, te pedimos, ó Deus, esta bênção sobre este casal e os abençoamos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ministério de Louvor, pode se aproximar? Eu quero orar por você e impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. E a gente vai terminar com esse louvor, né, que o Ministério vai estar ministrando. Mas eu quero dizer para você que a gente deseja viver assim um novo momento. Muitas coisas estão acontecendo, muitas dificuldades nós temos enfrentado, né, nessa pandemia,
muita coisa nos faz refletir, e a gente agora está refletindo nos princípios basilares do Evangelho, e a gente precisa agora nos propor a realmente refletir para conhecer e para viver essa verdade. Então, irmãos, vamos juntos nessa caminhada. Desafio você a caminhar com a gente, né? Para a glória de Deus, para que a gente saia dessas quatro paredes e comece a cumprir a nossa missão, ser relevante lá onde a gente estiver, né? Está disposto a representar Deus, a manifestar a natureza de Deus em nós, lá no nosso lar, né? Lá nos nossos vizinhos, com os nossos amigos, ainda que a coisa não está assim ainda tão liberada, mas conforme Deus for nos dando sabedoria para fazê-lo. Amém? Então vamos orar. Senhor, somos gratos por esse momento de adoração ao Teu nome. Queremos bendizer o Senhor pela Tua palavra e pela Tua generosidade, pela Tua graça, superabundante graça. Sim, Senhor, nós Te agradecemos e pedimos a Tua bênção para que nós possamos ser uma igreja relevante, para que saiamos avante tão logo quanto possível, ó Deus, pregando o Evangelho todo a todos, para que o Teu nome seja exaltado e para que a Tua graça alcance, a Tua graça que já se manifestou salvadora, alcance muitos através da nossa vida. Por isso rogamos a Tua bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida e sobre todo o povo do Senhor, que somos um povo só no Senhor, espalhado sobre a face da terra, seja ricamente abençoado até o seu retorno, cumprindo a sua missão, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos terminar com esse momento. Só lembrando aos irmãos que todos os nossos cultos estão gravados e publicados na página da igreja no YouTube. Então, se você quiser rever os cultos, rever as mensagens, basta entrar lá no YouTube, procurar pelo nome da nossa igreja completo, coraçãozinho azul, e assistir e rever essas mensagens. E os irmãos que ainda não se inscreveram para a Assembleia de Membros, estejam procurando a secretaria da igreja, tá? Michele, tá? E o último dia, se não me engano, é hoje, tá? Então, acredito que seja isso. Vamos louvar?